Om Hara. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, terapeuta quântico e terapeuta em Ripui, a técnica essênia de imposição de mãos, tão bem e abençoadamente divulgada por Mestre Jesus. Eu estarei agora ensinando a você, através de palavras e através de imagens que você vai acompanhando aqui no vídeo, sobre o mistério ou segredos das catedrais. Também falarei do simbolismo de Mestre Jesus, simbolismo de Maria, simbolismo do Pai Nosso em aramaico e vários elementos da missa, principalmente da missa em aramaico, da missa em latim, e de como ou o que acontece conosco quando entramos numa catedral. Portanto, observe já a primeira imagem, a imagem de uma figura que protege a Catedral de Notre-Dame, uma das minhas catedrais prediletas de símbolos, de imagens, de mítica, catedral essa que se encontra em Paris. Vamos observar que existem algumas catedrais, algumas igrejas que tocam o nosso coração, que mexem com a nossa alquimia, com os nossos chakras, com os nossos corpos sutis. Por exemplo, aqui em São Paulo, no Mosteiro de São Bento, onde normalmente eu assisto missas em latim, quando eu adentro no mesmo, há uma profunda transformação no meu ser. Mas existem catedrais não só como o Mosteiro de São Bento, que na realidade é um mosteiro com alguns elementos de catedrais. Mas há pelo mundo grandes catedrais que são paradas obrigatórias para milhares de ocultistas, de espiritualistas do mundo inteiro. E normalmente essas catedrais que mais inspiram os ocultistas, os rosacruzes, os teosóficos, os buscadores da verdade, são as catedrais de estilo gótico, que vêm, como nós vamos observar, de tradições druidas, inspiradas em tradições druidas, em tradições celtas também. Nós, quando entramos na Catedral de Chartres, de Notre-Dame de Paris, de Ames, de Colônia ou do Omo de Milão, o nosso olhar já se eleva e acompanha as delgadas agulhas que apontam para os infinitos, que são as torres das catedrais, que representam labaredas de fogo. Quando nós passamos do pórtico central, que pouquíssimas vezes abre, eu vou te explicar isso, a respiração fica suspensa. É como se nós estivéssemos entrando numa floresta de símbolos. Aliás, a mítica das catedrais é também essa, uma floresta de símbolos. Observe na próxima imagem, nós observando a catedral como se estivéssemos entrando nas mesmas, as rosáceas, esses símbolos maravilhosos que lembram Maria e as torres apontando para cima, como se fossem, como eu tinha apontei, labaredas de fogo, labaredas que representam a alquimia, a transformação, a Kundalini. Portanto, entramos numa catedral e notamos essas labaredas de fogo, essas torres como se fossem árvores gigantescas. A luz, filtrada por vitrais coloridos, como você observa nessa imagem, as rosáceas, envolvem a nave, que é como nós chamamos a planta da catedral, numa atmosfera de tranquilidade e convida à reflexão. Em vários momentos da minha vida eu estive no Mosteiro de São Bento, buscando essa reflexão, essa tranquilidade. Como eu já te introduzi, é impossível não lembrar que as catedrais góticas, elas têm relação com os sacerdotes druidas, o povo ou os sacerdotes do carvalho, os sacerdotes das árvores, sacerdotes celtas que penetravam nas florestas, espaços sagrados, florestas estas que os druidas imaginavam povoados pelos espíritos da natureza. Quem construiu as catedrais também tinha essa visão do druidismo que nós vemos na arquitetura das catedrais, que, insisto, tentam recriar florestas sagradas. Na próxima imagem podemos observar
essas torres, essas labaredas de fogo, as torres apontando para cima, apontando que cabe a mim, cabe a você, cabe a todos os seres humanos a maturidade, o crescimento espiritual, a plenitude, a elevação. Nessa imagem ainda podemos notar nas rosáceas, nas 6 portas principais, logo abaixo, no formato como se representasse um quadrado embaixo e 2 pontas para cima. Tudo isso, como vocês vão poder observar nessa aula, tem influências da Kabbalah, da alquimia, da astrologia, ensinamentos druídicos e muitos ensinamentos da mística cristã, do cristianismo mais secreto, mais guardado, mais reservado. Além do que, nós vamos encontrar também muitos conhecimentos ocultos, conhecimentos esotéricos também. Na imagem de número 4, observem a Catedral de Chartres, a amplitude. Reparem que essa parte no alto da catedral, ela pode ser chamada de abóboda celeste, porque ela vai representar o céu. Quando você olha lá para as alturas, representa o infinito que é o próprio oceano que é o universo. Todos nós somos uma gota dentro do oceano. Daí a catedral ser gigantesca para representar que somos a gota, mas a gota também é parte desse universo. Na quinta imagem, observamos uma catedral com as pontas ainda mais destacadas, tocando o céu, nos mostrando a nossa necessidade de elevação. E essa figura que fica no centro da catedral é chamada de rosácea. Eu vou estar apontando bastante na direção da rosácea, mas é um símbolo feminino. Poucas pessoas têm essa percepção, essa noção que a rosácea é um símbolo feminino. Portanto, observe agora a sexta imagem. Nós temos aqui uma rosácea que representa Maria. As rosáceas, elas são a principal fonte de entrada de luz no interior das catedrais góticas. Geralmente, há 2 delas nas laterais e outra, a principal, sobre o pórtico central, bem ali na entrada da catedral, que marca a fronteira entre o sagrado, que é o templo, e o profano, que é o lado de fora. O meu professor de Kabbalah, o meu amigo Leo Heiser, grande escritor, ele diz que essas rosáceas, e vocês observam na imagem, elas são mandalas ou mandalás perfeitas e funcionam como um mapa das tradições que estão sendo passadas. Cada uma dessas figurinhas que você observa aqui nos conta uma história, nos conta uma jornada, um caminho. Nós podemos interpretar as rosáceas com as cores usadas pelas mesmas. Primeiro, porque elas se limitam às cores do arco-íris, que, em termos de arquétipo, de tradição, o arco-íris simboliza a aliança de Deus com o homem no fim do dilúvio. O arco-íris também representa as cores dos chakras. E a rosácea central, também chamada de roda, que nós vimos na imagem anterior, a rosácea central bem no meio da catedral, ela simboliza o tempo necessário para o fogo, que as próprias catedrais góticas lembram o fogo, labaredas de fogo, do fogo agir sobre a matéria, transmutando em nós mesmos o chumbo em ouro. O chumbo é a sexualidade pura e simples do Muladhara Chakra e o ouro é a iluminação. A rosácea, que fica do lado da lateral esquerda das catedrais, das catedrais góticas, ela nunca é iluminada pelo sol. Representa por isso a cor negra, que é matéria em seu estado bruto, que é a morte, que é o chumbo. Já a rosácea da direita, ela se ilumina com o sol do meio-dia e irradia uma luminosidade branca, clara,
que é a cor do iniciado, do místico, do buscador, que acaba de abandonar as trevas. Finalmente, a rosácea central, voltando a ela, ao receber a luz do sol, do pôr do sol, ela parece incendiar-se e banha todo o templo no tom rubro, que simboliza a perfeição absoluta, a transmutação da matéria, ou a predominância do espírito pela matéria. Mas as rosáceas, como você observa aqui na imagem, representam um símbolo de Maria, de Miriam, um símbolo feminino, como eu vou estar falando daqui a pouquinho. Na próxima imagem, observamos a Catedral de Amiens. E as catedrais, ao contrário das igrejas romanas, e você vê isso na Catedral de Amiens, elas têm essa questão das cores, da cromoterapia, da mítica. As catedrais românticas eram normalmente escuras, lembrando cavernas. E muitas das igrejas aqui no Brasil funcionam assim. Elas são baixas e elas lembram cavernas. As catedrais góticas, que têm todo esse simbolismo de ocultismo, de misticismo, de iluminação, elas são elevadas. Olha a próxima imagem da Catedral de Colônia. Nessa imagem você vê que elas têm um sentido ascensional. Você deve amadurecer, você deve se desenvolver. Essa é a ideia. Existem algumas catedrais, inclusive, que têm várias pontas apontando para o universo, para o céu, para o transpessoal, como vocês observam na próxima imagem, na Catedral de Duomo de Milão, que é belíssima, belíssima. Agora vamos falar do pórtico central, aqui no caso na Catedral de Notre Dame. Nessa imagem que você começa a ver, existe a entrada das catedrais. Observe que normalmente as catedrais e o Mosteiro de São Bento aqui em São Paulo e várias igrejas no Brasil, elas têm 3 portas. 2 portas laterais e uma porta principal. Essa porta principal, ela só abre no casamento, quando alguém entra para se unir, e na procissão, que é quando o divino sai do templo e toma as ruas. Normalmente nós entramos pela lateral das catedrais e colocamos a mão na água benta. Água benta que simboliza, que vai significar Moisés abrindo o mar. Para você entrar em Canaã, na terra do mel, é necessário que você se lave, que você se limpe energeticamente, que você compreenda também as tuas emoções, os teus sentimentos, as tuas águas internas. Então você entra pela lateral. Também se entra pela lateral porque há um simbolismo de você não observar, de você não olhar para Deus, que é representado pelo altar, Deus e os planos celestes, não olhar de frente para os mesmos. As pessoas que têm essa visão do mundo celeste normalmente passam por uma experiência nem sempre muito agradável. A própria mítica de Moisés, quando ele tem o contato com Deus, quando ele pergunta quem és tu, e Deus na mítica da Kabbalah responde, Reiê, eu sou aquele que sou. Moisés envelhece 40 anos. A maturidade vem muito depressa. Mas olha só, no casamento, o casamento é muito lindo, o simbolismo do mesmo. As portas das catedrais se abrem, a mulher vai entrando em direção ao altar, a mulher se aproxima do altar, que é uma réplica do Templo de Salomão. Observe na próxima imagem um altar, a réplica do Templo de Salomão. A mulher vai se aproximando com um véu, normalmente com o pai do lado da mesma, do lado esquerdo do coração, e o pai apresenta à mulher o altar e diz, ele é teu pai celestial, ele é teu pai maior. A mulher levanta o véu e vê a face de Deus de frente. Aí ela chama o homem vem ao lado dela e através da mulher o homem vê, entre aspas, a luz,
Fiat lux, a luz se fez. Coloca-se anéis, alianças do lado esquerdo, que representam o coração, do dedo anelar, que na mítica cristã antiga representa o dedo do coração também. E quando nós vamos numa missa, numa liturgia, normalmente quando nós saímos de uma catedral ou saímos de um templo, nós nos voltamos a ele e fazemos o sinal da cruz, um sinal de despedida. Nos despedimos do altar, nos despedimos do sanctum, do santuário. No casamento, não. O homem e a mulher, depois de unidos, eles giram 180 graus, ou seja, eles ficam de costas para o altar, porque eles mesmos já são o altar, já são o templo de Salomão, já são a perfeição. Quando do macho fizeres fêmea, da fêmea fizeres macho, assim ensina Jesus. E eles vão embora sem fazer o sinal da cruz pela porta aberta da catedral. Normalmente, eu gosto muito de comungar. Comungar é um momento muito mágico, porque quando você comunga, também você vai de frente para o altar, você se aproxima de frente, você se alimenta do corpo simbolicamente, do Logos de Cristo, ou seja, agora essa energia está dentro de você, não está mais no altar. E depois que você comunga, você gira 180 graus, indo embora. Você parte, você sai. E muitas missas do passado, ou em muitas missas do passado, era aí que terminava a liturgia. Ou seja, quando você comungava, agora o teu mestre, o teu guru, o Logos, o Filho do Divino está dentro de ti. Então não é mais necessário se observar o altar. No Mosteiro de São Bento, que vocês vão observar na próxima imagem, nós temos muitas missas, missas em latim, que você não entende muito do que é dito, mas você sente. Amém. Há algumas missas muito especiais, como a missa da Páscoa, que tem um ritual de dia inteirinho, liturgias de dia inteirinho, 24 horas por dia, liturgias mágicas, alquímicas, esotéricas, místicas. E é interessante porque eu falei do casamento, né, que a mulher gira 180 graus, o homem. Quando eu frequentava o Mosteiro de São Bento, há uma década atrás, eu não sei como é hoje, quando se tinha um casamento ali, você não podia decorar a igreja, você não podia colocar fotógrafos ou as pessoas que filmam atrás do templo, você não poderia escolher as músicas, tinha que se chegar exatamente na hora da liturgia, porque dentro do Mosteiro de São Bento se respeitam as regras de São Bento, que são regras muito assertivas, que são regras muito determinadas, de respeito a tudo isso que eu estou te colocando aqui. Eu tenho certeza que depois que você escutar essa aula inteirinha minha, você vai entrar numa catedral com outros olhos. Até mesmo a liturgia do casamento ela é muito bonita. Assista uma missa, se possível, no Mosteiro de São Bento e um casamento também, para você observar o respeito e não essa visão comercial que podemos encontrar em alguns outros supostos templos. Na 13ª imagem, nós podemos observar uma missa em latim com o canto gregoriano, que é um canto absolutamente estimulador dos nossos chakras, da nossa kundalini, da nossa energia vital. Na próxima imagem, observamos vitrais, novamente as rosáceas, que é um símbolo de Maria. Maria ela é chamada de rosa mística dentro da tradição do catolicismo, do cristianismo antigo. Ela representa a questão feminina. E muitas vezes nós temos assim a Virgem Maria, né, com três imagens, né? Primeiro a Virgem Mãe de Deus, que era um modelo assim, um modelo. Mas também temos a Virgem, a Madonna Negra, que vocês vão observar numa outra imagem aqui, que a Madonna representa mais não a Virgem, não a Mãe de Deus, mas aquela que gera
é a própria energia da vida, é a Pachamama no Peru, é Deméter, é Diana, é Durga, é Kali, né? A Madonna Negra, por exemplo, que é encontrada em muitas catedrais góticas, ela tem alguns atributos associados à sexualidade, à procriação, à fertilidade. E essas Madonas negras, elas são representações das antigas deusas ligadas às forças da terra no paganismo antigo. Isso é muito bem descrito nos textos, são vários livros, não é? As Brumas de Avalon, que é a substituição das deusas pagãs, das deusas da terra, pelas questões ou pelas imagens, pela energia de Maria. E quem observa, como nessa rosácea, por exemplo, energia saindo para tudo que é lado, nós vemos uma imagem da deusa criadora, da Maria criando, Maria noiva de Deus, a Maria mãe de Cristo, a Maria rainha dos céus, e a energia saindo para todos os lados. Maria que também é Cibele, é Ísis, é Ceres. Rosácea vem de rosa, então Maria é a rosa mística. Nós temos o rosário, por exemplo, o rosário que é um colar com 150 contas. 150 contas, porque nós temos 150 salmos. O rosário é chamado também de saltério de Miriam. Saltério, porque são 150 salmos, de Miriam, porque é homenagem a Maria. E as orações mais poderosas são realizadas com esse número 150, que tem uma mítica em torno dele. Depois se criou a ideia do terço, que é um terço do rosário, mas aí se perdeu completamente todo o misticismo, todas as questões transpessoais. Na próxima imagem nós vemos de novo uma rosácea lá em cima e várias figuras dando sustentação a essa rosácea, lembrando muito o esquema dos chakras. Observe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São seis quadradinhos, 6 chakras, uma parte que já aponta para cima, e aí 3 círculos que representa a Trindade de Maria, que é, como eu falei para vocês, a noiva de Deus, a mãe de Cristo e a rainha dos céus. Na próxima imagem agora observamos os antigos druidas, que a priori toda a tradição dos mesmos foi destruída, foi violentada, foi eliminada, mas ao contrário, toda essa tradição lindíssima, que na próxima imagem nós vemos uma floresta celta, toda essa tradição poderosa nós encontramos exatamente em algumas catedrais. Basta que você tenha olhos para ver, entrar nesse espaço sagrado, como é a próxima imagem. Na sua próxima visita, procura observar os símbolos, observar os santos, observar toda a mítica. Por exemplo, aqui no Mosteiro de São Bento, antes de você entrar, na frente da porta principal, olha para cima, você vê o zodíaco, você vê o mapa astrológico, representando que ali você tem que eliminar as suas características astrológicas, as características da tua personalidade, entrar só com o self, entrar só com o si mesmo, entrar só com a tua espiritualidade ali. Muito bonito isso, né? Na próxima imagem nós temos um ritual druida. Eu tive a oportunidade de ir em Stonehenge antes de fecharem ali. Hoje você não pode entrar e participar de uma liturgia wicana. Essa formação mais ligada ao ocultismo, à teosofia, à Wicca, eu estudei muito na minha adolescência. Hoje eu sou Rosa Cruz há 34 anos, da Amorque. 34 anos que eu frequento a Amorque. Também completei 2 escolas teosóficas e tive oportunidade de uma tradição que vem da Inglaterra, uma tradição londrina, de ser iniciado como sumo sacerdote da Wicca. A Wicca de Alexander Gardner, que é uma Wicca bem elaborada, sem nenhum tipo de delírio, com pessoas muito cultas, muito pés no chão também.
Então esse ritual eu tive a oportunidade de participar, é muito bonito. Lembra muito os rituais da próxima imagem, onde os mestres cristãos do passado se encontravam em árvores, encostados em árvore. A árvore faz uma ligação entre você e o céu. Buda se iluminou na árvore Búdia. Nós temos na tradição nórdica a árvore que Odin é de pendurado, Jesus e o Monte das Oliveiras, Moisés, Moshe Rabinu e o Monte Sinai. E os druidas, esses seres do carvalho, esses seres, esses sacerdotes, de tradições tão lindas, tão poderosas, tão iluminadas. Na próxima imagem temos uma igreja romana, que ao contrário de tudo que eu falei para vocês, ela lembra mais tristeza, escuridão, algo que te coloca mais com aspectos de humildade, de limitação e não com um sentimento de elevação, que é o que aparece nas catedrais góticas, como você vê nessa imagem novamente. Agora notem uma Madonna Negra. Madonna Negra que eu coloquei para vocês um símbolo de fertilidade, de energia. Vocês sabem que quando eu estive em Santiago de Compostela, há muitos anos com a Diana, quando você chega em Compostela, depois da caminhada, você dá uma volta por detrás da Catedral de Compostela. E qual não foi a minha surpresa de lá atrás encontrar uma Madonna Negra? Eu sou devoto de Shakti, o poder do feminino na filosofia tântrica. E ela tem exatamente essa imagem, que é a imagem da papisa, o arcano número 2 do tarô que nós vamos ver depois. E naquele momento, naquele tempo, eu não tinha internet, não tinha livros, não tinha documentos sobre Compostela, então aquilo foi um momento assim de uau! Quer dizer que após essa caminhada eu chego no final de Compostela e me dou conta que ali está a Madonna Negra, a Madonna iluminada. Vocês podem observar aqui um desenho da mesma nessa outra figura. A mãe do Logos, a mãe do divino. Essa é uma representação que eu gosto muito, gosto muito. A próxima imagem já é uma representação um pouco mais moderna, coloca muitas vezes a Madonna, Nossa Senhora, numa situação assim de sofrimento, de dor, e normalmente a energia de Maria é uma energia assim de compaixão, de amor, de cuidado, mas é uma energia que eleva. Tanto é que nós temos 264 nomes de Maria. 264 nomes de Maria. Pelo menos a última informação que eu tive, porque quando existe alguma aparição de Maria, ela é incorporada na tradição cristã, na tradição católica. E Maria, ela é Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Bom Parto, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora das Causas Impossíveis. Ela tem vários nomes, como na próxima imagem, que ela é a papisa do tarô. É Maria segurando um livro da sabedoria. Maria coroada também, numa postura de rainha, rainha do mundo, rainha dos céus também, como nós podemos observar na próxima imagem. Tem uma manifestação de Maria que é Nossa Senhora de Zatanós, que tem uma igreja aqui no bairro da Liberdade, em São Paulo, e essa Nossa Senhora de Zatanós, ela tira as energias negativas, os miasmas, as tensões energéticas que nós temos no nosso corpo. Na próxima imagem, um outro desenho, um outro simbolismo de Maria na papisa do tarô de Waite, que ela tem duas colunas, uma branca e uma escura, representando a alquimia, representando o yin e o yang, o céu e a terra, o dia e a noite. Ela tem a lua ali embaixo, que são os aspectos de maternalizar, de cuidar. Pois bem, na próxima imagem saímos de Maria e vamos entrar no labirinto de Salomão. Esse labirinto, muitas vezes conhecido só como labirinto, ele aparece no chão de muitas catedrais. Quando você vai em algumas catedrais na França,
Se você seguir esse labirinto, você entra numa capelinha do fogo, que é onde se acende as velas. A capelinha do fogo é quando você faz um pedido, quando você manda energia, quando você pede luta, força, garra. Aí o labirinto te leva para a capelinha da terra, que é onde você pode fazer uma doação, onde você pode comprar algo. A terra, a capelinha da terra é a matéria, são os valores, são a tua ligação com o plano material. Depois a capelinha te leva para uma outra catedral, para uma outra, o, perdão, o labirinto te leva para uma outra capelinha, que no caso é a capelinha do ar, que é por onde sai o incenso, incenso de mirra, em muitas liturgias, principalmente nas beneditinas, em Compostela também. O ar está relacionado com a perfumaria. E você andando de novo pela capelinha, você vai parar andando pelo. Estou me confundindo aqui várias vezes. Andando pelo labirinto, me desculpe, você vai parar na capelinha de Maria. No Mosteiro de São Bento nós temos o altar lá na frente, o altar fica bem nítido ali na frente, na tua frente. E do lado direito do altar vocês vão observar que existe como se fosse uma igreja à parte, com alguns bancos e a figura de Maria, porque Maria é representada como a água. A capelinha da água é a representação da capelinha de Maria. Essa capelinha de Maria, ela fica como que fora da uma igreja à parte, como eu já te coloquei, porque Maria sempre está envolvida com cura. Olha que interessante, dentro da teologia mítica do passado, e talvez você não concorde com isso, mas é assim, nós temos algo interessante. Quando você quer pedir alguma coisa que seja mais fútil, você invoca um santo, porque existe santo para tudo, porque cada um deles era um exemplo de alguma qualidade. Por exemplo, você perde alguma coisa, você evoca São Longuinho, no caso Domingos Longo, que era um centurião que a priori agrediu Jesus e não achava o chicote dele. Quando você pede para um alimento ser bem cozido, você pede para São Benedito, ou quando você necessita de um relacionamento afetivo, de um enamoramento, você pede para Santo Antônio, que a priori nem namorava, mas os santos têm essa utilidade um pouco mais de situações cotidianas do mundo. Quando você busca um santo para questões mais de saúde, você busca São Judas Tadeu, que tem uma preferência toda do catolicismo, do cristianismo antigo. São Judas era considerado como um duplo de Jesus, um espelho de Jesus. Algumas escolas ocultistas falam até de um duplo etérico de Jesus. Mas se você quer cura, você pede para Maria. Aí Nossa Senhora do Bom Parto, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora das Causas Impossíveis, Maria ou Miriam, que você está aprendendo na sua formação em terapeuta quântico ou em terapeuta do cristianismo místico, terapeuta do Ripuí, da imposição de mãos de Jesus e Essênia. Nós usamos esse mantra Miriam, Miriam, Miriam. Maria sempre cura. Jesus é uma situação mais caótica. Ele é evocado não quando perde a chave, não quando se vai ter um parto, já é uma situação maior. E normalmente a figura de Deus é evocada principalmente na hora da morte. Há um ditado na igreja que diz: na hora da morte, até o diabo chama o sacristão para falar com Deus. Então é uma hierarquia, por isso da capelinha de Maria ser colocada um pouco fora. Ela envolve curas normalmente. E o labirinto que fica no centro das catedrais, ele pode ser descrito em alguns filmes do Indiana Jones. Indiana Jones tem um simbolismo muito bonito no primeiro e no terceiro filme dele. Em busca do cálice sagrado, você vai observar Indiana Jones em busca do cálice sagrado, que ele adentra uma catedral e ele vai andando por essas capelinhas. Na próxima imagem, nós vamos perceber que existe muito simbolismo também nos
pórticos das catedrais. Observa as portas, os desenhos, as catedrais francesas ou nas catedrais francesas, isso aparecem demais. Na próxima imagem, novamente, as torres altas das catedrais, apontando na direção que nós devemos amadurecer, crescer. Eu tenho a impressão que essa aqui é a Catedral da Sé. Tenho a impressão que é. Não tenho certeza as pontas para cima, a abóboda celeste. Observe que essa questão redonda ali em cima que representa o céu. Na próxima imagem nós vamos encontrar um altar. O altar tem todo um simbolismo maravilhoso, é um santuário do divino. Eu quero que você tenha um pouquinho mais de paciência que eu vou estar falando desse altar daqui a pouquinho. De tudo que se coloca no altar. É uma aula assim de ocultismo, teosofia, de Rosa Cruz, é maravilhoso. Na próxima imagem nós temos aonde se acende as velas, que aqui em São Paulo, ali na igreja Nossa Senhora de Zatanós, tem todo no subterrâneo, todo um trabalho com velas, porque Zatanós, o Mosteiro de São Bento, se eu não me engano a Catedral da Sé também, elas foram construídas em cima de cemitérios indígenas, para pegar toda a energia de transmutação que surgem em cemitérios de pessoas muito guerreiras, muito fortes, muito determinadas. A vela, ela tem, como vocês observam na imagem, uma questão da luz, da magia. Essa quantidade enorme de velas faz vibrar aquilo que você deseja, aquilo que você tem como utopia de vida. Na próxima imagem nós temos a clausura, que é um local de silêncio. Uma vez eu estava no mosteiro de São Bento e encontrei Dom Paulo, Evaristo Armes, e ele tinha uma energia extraordinária, porque Dom Paulo foi um homem muito bom. Muitas questões que ele pensa, que ele discute, que ele ensina, a priori não são as mesmas que eu ensino, até por uma questão de idade, de geração. Mas Dom Paulo tinha uma coisa muito bacana, foi interessante. Eu já tinha ouvido falar, o Léo Heisler, se eu não me engano, meu professor de Kabbalah, ele tinha falado em algum momento que ele também meditou com Dom Paulo na clausura. Clausura é um lugar frio, um lugar úmido, um lugar apertado, mas de repente tudo ali faz sentido quando você está ali. E nos mosteiros de São Bento também você pode, nas tradições de São Bento, dos cartuchos, dos trapistas, que vem de uma região da França chamada Trapi, mas que também tem aqui no Ocidente, essas tradições muito antigas, os trapistas não, mas algumas outras tradições, você tem condição de dormir no mosteiro, é uma experiência única. Você dormir no Mosteiro de São Bento, você pode frequentar a biblioteca, que é a próxima imagem, biblioteca do mosteiro. E quando você está nessa biblioteca, você tem uma questão de isolamento, de aquietamento, não só na biblioteca, mas no refeitório, são lugares muito vazios. E à noite você dorme numa cela, que é um local bem fechadinho, que tem uma cama bem apertadinho, um armário para você colocar teu paletó e uma Bíblia num criado mudo. Eles dormem muito cedo, fazem uma oração e dormem, acordam muito cedo com orações também, um de jejum maravilhoso. Agora, no Mosteiro de São Bento, na maior parte das ordens aqui no Brasil e na Europa também, só é permitido a entrada de homens, apesar de que existem também alguns mosteiros femininos. E o Mosteiro de São Bento traz toda uma questão assim de conhecimento, por isso que eu gosto tanto deles. Naquele filme Em Nome da Rosa, nós víamos três facções, três segmentos da igreja muito fortes. Os dominicanos, que você observa aqui na imagem, que é a igreja mais política, que é a igreja mais ligada aos valores do Vaticano, aos valores financeiros, às leis, às normas. O Papa anterior, Bento XVI, eu tenho a impressão que ele era um dominicano. O dominicano usa essa roupa bem preta, são pessoas assim muito fechadas. No filme, os dominicanos, no caso, eles tinham o interesse de colocar todo mundo na fogueira, porque os dominicanos foram os inquisitores do catolicismo.
Depois também nesse filme nós tínhamos os franciscanos, que era representado brilhantemente pelo Sean Connery. Franciscano é a igreja do coração do Papa Francisco. É a igreja que não valoriza tanto conhecimento intelectual, mental, mas que vai valorizar a questão do amor, amor às pessoas, amor aos animais. Francisco foi, segundo a revista Time, a pessoa mais influente no mundo nos últimos 1000 anos. Porque rios, escolas, asilos, modos de vida sempre evocam Francisco. E no filme Em Nome da Rosa nós tínhamos os beneditinos, que nessa imagem você vê o Frei Graham, que é uma pessoa maravilhosa, boníssima, um teólogo de mão cheia. Nós temos mais de 30 livros publicados de Graham aqui no Brasil. A monja Coen já participou de a mestra de Zen já participou de alguns retiros com ele. Mas os beneditinos no filme eles não queriam que ninguém lesse os livros, eles colocavam venenos nos livros. Não dai pérolas aos porcos. Por isso que vocês me perguntam, mas Otávio Leal de Amprem, tudo isso que você está me explicando, porque ninguém me explicou. Porque normalmente nós não perguntamos. Começa daí. E também porque os beneditinos têm esse tipo de conhecimento, esse tipo de sabedoria, essa busca transpessoal. Repito, os franciscanos objetivam mais o amor, o caminho do amor. Os dominicanos, o caminho político. Na próxima imagem, uma imagem da Virgem Maria, que ela está transmitindo energia. Como eu falei para vocês, Maria ela é aquela que cura. E nessa formação que você está fazendo, eu vou te ensinar algumas curas de Maria. Miriam, Miriam, Miriam. Algumas orações, a utilização do rosário também como um instrumento de poder. Na outra imagem já é a Maria acolhedora, a Mãe Maria. Tem um filme muito interessante, o filme e o livro, O Alto da Compadecida. Não sei se vocês já assistiram esse filme, que um sujeito, um ator, ele representa um personagem, o ator é o Matheus Mastergain, e ele faz um monte de coisa errada, e Jesus fala, olha, você precisa aprender, você vai para uma espécie de recuperação, um purgatório. E ele fala, não quero, mas o diabo vem e fala, não, você vai para o inferno direto, você fez muita coisa errada. E ele diz, não quero, chama tua mãe, ele fala para Jesus. E a Virgem Maria vem e já fala, você está perdoado, você tá, não precisa se preocupar que você não fez nada de errado, porque essa é a energia de Maria. É essa energia de perdão, é essa energia de ultrapassar as nossas limitações, é como se fosse uma mãe mesmo. Pois bem, agora nós vamos entrar um pouco em alguns números que aparecem nas catedrais, em alguns mosteiros como o de São Bento, não é? Ah, tem uma certa numerologia dentro das catedrais. Por exemplo, as 4 paredes das catedrais representam os 4 evangelhos. Os vitrais são uma espécie de escritura. Deixavam passar a luz, que é a fé, e detiam os ventos, que eram as heresias. Os 3 pórticos de entrada eram o emblema da trindade cristã. O 3, né, a trindade. Então tudo tem uma... Por exemplo, nas catedrais existe uma só cruz no altar, que representa... Tudo que tem número 1 numa catedral representa um só Deus, é igual a um só Deus. Pode existir, por exemplo, 2 Bíblias em cima do altar que representa ou referia-se aos testamentos. Vamos colocar essa imagem aqui para vocês verem. O Novo e o Velho Testamento, tudo que representa o número 2. O 3 diz respeito às virtudes teológicas, a castidade, a fé e a caridade. 3 rosáceas, por exemplo. Castidade, a fé e a caridade. Depois, na próxima imagem, nós vemos o número 4, que representa aos evangelhos, aos 4 evangelhos. Apesar que se fala muito dos 5 evangelhos, que é o evangelho de Tomé, que se você quer conhecer profundamente a mítica, o ensinamento, a amorosidade, a plenitude de Jesus, eu recomendo demais o Evangelho de Tomé.
Tudo que tem número de 5 representa as chagas de Cristo. Na próxima imagem, nós observamos que tudo que representa o número 6 são os 6 dias gastos na criação. 7 são os 7 sacramentos da Igreja Antiga. O batismo, que é uma iniciação, a confissão, a comunhão, o casamento, a confirmação, a ordenação e a extrema-unção. Nós não escolhemos como nascer, o batismo, mas escolhemos como podemos viver, que seria os outros elementos. Apesar do batismo ter relação, batismo vem de Batista, de João Batista, que o nome era Yohanan. O que Batista fez com Jesus, colocou as mãos em Jesus e fez um cabol. Cabol é uma transmissão de um dom. Jesus foi iniciado numa linha, numa tradição essênia, uma tradição lindíssima que eu vou estar falando com você em outro momento. O batismo seria como que no reiki, uma iniciação de candomblé, uma iniciação de diksha, uma iniciação xamânica, uma iniciação tântrica. Na próxima imagem nós temos tudo que tem número 8 dentro de uma catedral, por exemplo, 8 santos, 8 velas diferentes, representam as 8 beatitudes: amor, fé, caridade, piedade, humildade, perdão, honestidade e justiça. Tudo que tem número 9 representa os coros angelicais. Anjos, arcanjos, virtudes, tronos, principatos, querubins, serafins, dominações e potências. Na próxima imagem, nós temos que tudo que tem em número 10 dentro de uma catedral vai representar os 10 mandamentos. 10 mandamentos recebidos por Moisés, por Moshe Rabinu, no Êxodo capítulo 20, se não me engano, versículo 19, não é? Os 10 mandamentos são muito profundos, nós vamos trabalhar com os mesmos também durante essa tua formação. E você observa que não tem nada em número de 11 numa catedral, porque 11 é um número 1 e outro número 1. 1 e 1. Representando simbolicamente que não existe dois números uns. O 1 aqui se fala da unidade, do oceano, do espiritual. Então nada pode ter o número de 11. E 12 foram os apóstolos de Cristo. Agora, vamos observar um pouco de alguns símbolos que nós vamos utilizar nas nossas curas, nos nossos trabalhos de energização. O primeiro desses símbolos é o monograma de Maria, que vai aparecer mais para frente também. Nessa imagem você vê símbolos de magia cristã e o monograma de Maria, que é esse M com uma cruz em cima. É Maria mais o divino. Olha, a cruz não tem relação especificamente com a crucificação. Tem várias cruzes. A cruz representa, imagina o traço central, o traço vertical. Lá de cima é a união de Deus com o homem. Imagina o traço descendo. E agora subindo, do homem com Deus. E o traço horizontal, a união do homem com os seus irmãos. A cruz é a totalidade. Tanto que na ordem Rosa Cruz, que eu frequento, a morte, tem uma rosa no centro da cruz. Na próxima imagem nós temos a Santíssima Trindade. Nós vamos desenhar esses símbolos com as mãos, esse triângulo e 3 cruzes. Mais para frente você vai entender isso melhor. Esse símbolo, você é como um padre vai num local e faz uma cruz numa cadeira de roda, num hospital, num nascimento, numa inauguração de um comércio, ele traz essa energia da cruz. Quando nós desenhamos com a mão a Santíssima Trindade num triângulo ainda, isso é um símbolo poderosíssimo, poucos conhecem. O próximo símbolo é o triângulo divino, com o nome de Deus, Yud He Vav He. Muitos confundem, mostram para mim, Prem, isso aqui é o nome de Jesus. Eu digo, não, não é. E dizem, não, é sim, então é. Uma das minhas formações é a teologia. Me formei há pouco tempo, eu quis fazer as provas finais em teologia. Então é uma área que eu sempre pesquisei muito. E não é difícil entender que esse é o nome de Deus, um dos nomes de Deus.
Deus, ele vai ter dentro da Cabalá judaica 10 nomes: Adonai, Javé, Elohim, El Shaddai, Kadosh e outros. E esse daqui é um deles que era impronunciável. Só os rabinos pronunciavam depois de muito jejum. Yud He Vav Hef. O próximo é um monograma de Cristo, assim como temos o monograma de Maria, com letras simbolizando a questão da paz. Um símbolo para você desenhar com as mãos também num paciente, na tua casa, em você. E a outra imagem, agora sim, o monograma de Maria, o signo de Maria, esse M com uma cruz. Se vocês pegarem uma rosácea da vovó antiga, vocês vão ver, rosácea não, perdão, o rosário, vocês vão ver que no rosário tem esse M com a cruz em cima. Próxima imagem, o pentagrama, um pentagrama católico, também com mantras e com uma escrita angelical ao redor do mesmo, que nós vamos encontrar na Santa Hóstia, que é o símbolo que daqui a pouquinho vocês vão ver. Isso é chamado de escrita angelical. Os magos Papi, Eliphas Levi, Aleister Crowley utilizavam muito dessa escrita angelical. Isso, de certa forma, é canalizado, as mãos vão se mexendo e vai se desenhando isso. Em muitos casos tem um sentido de realidade, de espiritualidade, em outros é tão somente um delírio absoluto, algumas questões de canalização. São Francisco de Assis, a igreja, atestou a igreja antiga, que ele foi possuído por um anjo. Aí ele escreve uma oração que chama Irmão Sol, Irmão Lua. Senhor, não, Irmão Sol, Irmão Lua é uma que ele diz: louvado sejas tu, meu Senhor, por todas as criaturas, muito particularmente pelo Irmão Sol, pela Irmã Lua, pela Irmã Fogo, Terra, Ar e Água. Ele saúda tudo. E Francisco, a igreja atestou que ele foi possuído por um anjo. É bonito isso. Porque quando o ambiente está pesado, é uma infestação. Ou quando o ambiente está bom, ele pode estar infestado de situações positivas. Quando o ambiente está. Quando uma pessoa escuta vozes, é guiada, é dirigida dentro do cristianismo antigo, isso é chamado de obsessão. São os obsessores, os miasmas. Na Índia nós chamamos de kama rupa, o Gasparetto chama de encosto, de ameba, né, também. Mas quando toma conta é a possessão, que é o mais grave. No Mosteiro de São Bento, quantas noites fora do Brasil, eu dormindo no Mosteiro de São Bento, e eu escutando esses monges fazendo orações para despossuir, para limpar as pessoas que estavam possuídas. Então existe sim a possessão angelical que Francisco recebeu, e essas que aparecem, vamos olhar a próxima imagem, a Santa Hóstia, que é uma imagem que essas escritas ficam ali no meio, e Yoshua, né, que é o símbolo de Jesus, que nós podemos fazer em orações, eu vou te ensinar mais para frente. Yoshua, 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 Yoshua. Na próxima imagem vemos uma Hansa, que é um símbolo que aparece muito pouco em algumas catedrais, mas aparece sim, essa mão divina. A próxima imagem, a Nossa Senhora desata nós. Observe que tem os anjinhos desatando os nós, que eu falei para vocês que tem uma igreja em São Paulo, na Liberdade. Em Campinas parece que tem uma muito grande também. Desata nós é uma força, desculpe, uma força feminina, uma força de Maria. Na próxima imagem também vemos a Virgem Maria. E em seguida a Coração de Maria, que é uma meditação muito bacana de você estar fazendo, muito especial. Você imagina assim, você pode adquirir uma imagem, se quiser, de Maria. Você fica olhando para essa imagem e você imagina que esse coração de Maria sai e toma conta de você. O coração vai se abrindo, saindo de Maria e tomando conta do teu corpo. Você pode fazer o mantra Miriam, 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 e esse coração sai. Eu devia ter colocado também aqui a imagem do coração de Jesus, que também é muito bacana. Você tá meditando no coração de Jesus, a mesma coisa.
Você pega uma imagem de Jesus, que é o coração de Jesus, fica olhando para ela e imagina que o coração dele vai saindo, saindo e toma conta de você. E você pode usar o mantra Yoshua, Yoshua, Yoshua. Na próxima imagem nós temos Nossa Senhora da Concepção, concepção, né, o parto, o nascimento, falando daquela questão que eu abordei anteriormente, das mulheres, de Maria sempre está ligada, ou quase sempre está ligada com a cura. Até porque na próxima imagem, Nossa Senhora de Guadalupe, que ela é representada, ela é a patrona, podemos dizer, aquela que abençoa as pessoas que estudam ufologia, a mística de outros planetas, e também a Nossa Senhora da Boa Morte. Eu tenho uma tatuado no meu braço, minha mãe ficou muito brava quando viu isso, porque ela tem o rosto de uma caveira. E a caveira, Nossa Senhora de Guadalupe, ou da Boa Morte, é a Nossa Senhora que vem nos buscar na hora da morte, nos conduzir para um plano mais elevado. No México, ela aparece muito com essa figura da caveira. A minha é muito delicada, porque todas as vezes que eu pintei meu corpo com algo, e isso eu recomendo para as pessoas que forem pintar o corpo, sempre seja um símbolo sagrado, um símbolo de energia boa, algo que represente alguma coisa realmente bacana. A próxima imagem da comunhão, outro dia eu estava em. Levei minha filha para Paris, ela fez 18 anos. No caso, ela fez 15 nessa viagem. E nós entramos em Notre Dame e eu comunguei. É uma liturgia linda e eu adentrei ali e comunguei. Os padres a priori não aceitam que eu comungue, porque eu fui ordenado monge budista, né? Então você não tem o batismo. Eu tive, mas depois abri mão. Mas apesar do padre não gostar disso, eu me senti bem, entrei e tive a comunhão e tomei a hóstia. É muito bonito isso. A próxima figura é a figura do benzimento, que é uma tradição tão antiga, não é benzimento? E quando alguém te diz, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso é uma espécie de benzimento. Voltando às catedrais, a mítica das catedrais, vocês vão observar aqui na próxima imagem que em algumas catedrais aparece o símbolo do carneiro, que é o símbolo de Áries. Bacana isso, não? Que é o símbolo da busca da elevação espiritual. O signo de touro, ele é representado por São Lucas. Às vezes ele vem o próprio símbolo de touro, o animal, o touro. Mas às vezes é São Lucas, o evangelista São Lucas, que está ligado à energia da terra, à energia do touro. Em algumas catedrais também eu já vi a representação de Jesus como touro. O signo de Gêmeos, a sua representação, ela vai ser duas figuras abraçadas que representam, que expressam a capacidade de se elevar espiritualmente o próximo, através da transmissão de um conhecimento. É o que eu estou te falando aqui. Em Chartres, esse signo aparece junto a uma das portas e mostra dois cavaleiros atrás de um grande escudo, que é parecida com essa que está aqui, que vocês estão observando. Agora vamos para o signo de Câncer. Câncer, que é a água, ou ele aparece na forma de um caranguejo, de um lagostim, ou melhor, esse caranguejo normalmente está perto da pia batismal, que é a água, ou ainda uma representação de Gabriel. Isso tem relação com a Cabalá judaica, que associa a lua regente do signo de Câncer a Gabriel, o emissário dos nascimentos. Esse simbolismo é para mostrar que por meio do batismo, que é um ritual iniciático, como eu já te disse, o homem pode se religar às esferas espirituais. Leão é o evangelista São Marcos. Leão é a força, é a garra, é a luz, é a persistência, a força de vontade, a vontade de ter uma espiritualidade plena também. Aí o signo de Virgem normalmente é uma jovem segurando uma espiga de milho, mas também pode ser representado por uma estátua da Virgem Maria com uma estrela na cabeça.
É um dos símbolos mais ricos de significados nas catedrais góticas. É esse símbolo da Maria, a mãe de Cristo, né? Eu já falei muito de Maria. Em Âmias, ela aparece entre duas árvores. Ela representa que a humanidade caiu em Adão e Eva, na serpente, essa é a história da igreja, e Maria é uma árvore que leva para cima a humanidade. O signo de Libra, a representação do Libra, é uma mulher segurando uma balança muito grande. Nessa balança há uma luz na balança ou uma luz na mulher, é a representação da justiça. O signo de Escorpião vai ser representado por São João, que vocês veem aqui. Ou também uma águia, símbolo de elevação espiritual. Às vezes aparece também o próprio escorpião, apesar que o animal escorpião, dentro do cristianismo místico, ele representa uma regressão espiritual. Isso de um modo geral. Agora vamos para Sagitário. Sagitário é a representação de um centauro, como você vê na imagem. Às vezes ele vem prestes a disparar a flecha. Na Catedral de Amiens, ele aparece na forma de um sátiro. Mas ambos os símbolos trazem a luta que o homem tem para entender o seu lado mais material, o seu lado mais animal e o seu lado mais espiritual, mais consciente. Capricórnio também é representado nas catedrais, como vocês vão ver agora. E Capricórnio, ele é um ser meio cabra, meio peixe, e indica as oposições que o homem tem que enfrentar em busca da espiritualidade. A cabra que sobe as montanhas, o peixe que enfrenta as correntezas, enfim. O signo de Aquário, representado por São Mateus aqui, ou um homem segurando um pergaminho. Esotericamente, o Aquário é regido pelo ar, e aqui é o ar cósmico, que permeia todas as formas de vida. Essa auréola também, essa aura de São Mateus é essa energia. E o signo de peixes, ele tem vários significados esotéricos, não é? Dois peixes unidos, por exemplo, por um cordão nadando em direções opostas. O cordão é um fio de prata que une o espírito e a alma durante a vida, mas que se rompe na morte. Alma que é o sentido de ânima, de animar, que anima o corpo que fica, o espírito se eleva. Um dos peixes é a questão espiritual, o outro peixe é a questão material. Esse simbolismo também diz que nós podemos nos perder no mundo material. Por isso que Cristo, que muitas imagens de Cristo aparecem como um peixe mesmo. Um peixe que Cristo ensina as pessoas a realizarem, a irem contra a correnteza, a crescerem. E é isso então, é esse simbolismo. Ainda em algumas catedrais nós vemos muitos animais, né? Muitos animais. Nós temos o dragão, nós temos o grifo, nós temos uma figura mitológica meio leão, meio pássaro, normalmente representa alguma coisa demoníaca. O cavalo, usado por forças das trevas também nesse simbolismo. O bode é a luxúria, a loba, a avareza, o tigre, a arrogância, o escorpião, a traição, o leão, a violência, o corvo, a malícia, a raposa, a heresia, a aranha, o diabo, os sapos, o pecado e até mesmo o avestruz, que é ou que representa a impureza. A priori eu não aceito nada disso porque eu sou um amante, um defensor dos animais. Animais para mim são Budas, são iluminados, têm a consciência crística. Mas eu te falei desses símbolos porque quando você chegar numa catedral você pode encontrar os mesmos e identificar os mesmos. Um outro ponto da catedral também, eu falei dessa questão da, da nave da catedral, que é a planta baixa da catedral, e nós vamos encontrar ali a via sacra, que são histórias assim
nascimento de Jesus, ou com a infância, ou quando ele debate com os rabinos, quando ele tem uma revelação, quando ele é traído. São 7 janelinhas da Via Sacra, 7 vitrais de um lado, 7 vitrais do outro lado. Porque são 7, 7, 14. É interessante porque a maior parte das catedrais tem 7 portas. A porta central, a grandona que eu te falei, duas portas laterais, duas portas que ficam na intersecção da nave, que é próximo do altar, uma de cada lado, quando as pessoas entram pela lateral da catedral. E uma porta lá atrás da catedral que o sacerdote entra. Então vamos contar. Via Sacra são 7 vitrais de um lado, 7 do outro. 7, 14. Mais 7 portas, 21 portas. E quando você entra numa catedral, você é a sétima e última porta. Que aí seria 7, 14, 21, 22 portas. Observa, Via Sacra de um lado 7, do outro 14. 3 portas na frente, 2 laterais e uma lá atrás. Então 3, 4, 5, 6. Mais você, 7, 14, 21. Você seria a 21ª porta, que é o arcano 21 do tarô, que representa o arcano do mundo, o mundo no tarô, que seria a perfeição, a iluminação. Mas como são 22 letras hebraicas, há uma porta na catedral que fica embaixo do altar, que é um túmulo. Tem um santo, tem alguma relíquia, para dizer que você só vai encontrar realmente a 22ª letra, que é a iluminação, se você morrer em vida, que é a questão do desapego mesmo. E para isso Jesus ensinou essa oração lindíssima que está aqui, que é o Pai Nosso em aramaico, que eu sou fã, como vocês sabem. Avunde Bashmaya Net Kadeshimar Teitei Malkutah. Nós vamos aprofundar isso em outro momento. Aqui nós vamos fechar as portas da catedral. Eu quero agradecer muito uma pesquisa de uma irmã minha que eu não vejo há muito tempo, chamada Susana Lacatos, irmã de uma outra grande amiga, Silvia Lacatos, e de um repórter chamado Fernando Zaider, que fizeram toda essa pesquisa aqui, que me ajudaram bastante a conhecer das catedrais e a transmitir para você sobre a mesma. Assista de novo, leia bastante o material que eu vou te dar junto com essa explanação, porque se você for um terapeuta quântico, tudo isso que eu ensinei vai mudar completamente a maneira de você entrar numa catedral, de você entrar numa igreja, de você assistir uma missa, de você assistir um casamento. É uma visão quântica, transformadora, é um salto. Tudo se revela para você. E se você vai ser um terapeuta do Ripuí, a imposição de mãos essênia, praticada por Jesus, também é interessante conhecer um pouco desses mistérios aqui todos que eu compartilhei com você. Então volta essa pesquisa, escuta de novo o áudio, se possível observa de novo as imagens. Se você é aluno do terapeuta quântico online ou do Ripuí online, escreve para mim, eu tiro tuas dúvidas. E saiba que o assunto não esgota aqui, não é? Se você desejar, você pode ler um livro do Fulcanelli, que se chama Os Mistérios das Catedrais. Fulcanelli. Ali tem muito mais informações, por exemplo, sobre a missa do galo, né? O galo, pouca gente sabe, galo é Jesus exorcizando as energias ruins. E nós temos um galo incrustado nos sinos das catedrais. Quando toca os sinos é uma limpeza energética. Então tem muitas outras coisas que às vezes são relevantes para você, mas aqui não é uma formação em teologia. Mas tem muitas coisas que você pode pesquisar, que você pode estudar. E fica a lição de casa agora, se você está aqui no Brasil, visitar um mosteiro de São Bento aqui em São Paulo, ou no Rio, ou parece ter na Bahia. E se você está fora, então na França, uau! Cada um que você entrar, você vai ter uma série de segredos revelados. Hari Om, e obrigado por você ser quem você é.